Então, toda atividade química, né, realizada por um organismo e seu maquinário, ele diz respeito ao que a gente chama de metabolismo, né? Ele, para a realização de inúmeras atividades, né, ela sempre tem uma demanda, um gasto de energia. E essa energia, ela, conceitualmente, seria a capacidade, né, de realizar trabalho, né, trabalho que vai ser, onde a energia será de uma fonte química ou uma energia de fonte luminosa. A gente falou um pouco sobre essa energia, sobre a classificação dos organismos, lá na disciplina de microbiologia geral, né, de acordo com essa energia química, né, organismos fototróficos, quimiotróficos, né, aquele prefixo, ele estava se referindo a essa capacidade de realizar trabalho com essas diferentes fontes de energia, né. A gente, normalmente, os nossos desejos dentro de, né, de uma sociedade, o combustível para satisfazer os nossos desejos na vida adulta é o dinheiro, né? E o dinheiro é oriundo de um trabalho. Vocês serão no futuro profissionais, engenheiros agrônomos, serão remunerados pelo seu trabalho. Então, isso vai garantir, né, usufruir de um determinado direito. Então, da mesma forma, essa energia permite com que esse metabolismo, nos vários processos, né, um grande contingente de tipos de processos, eles utilizam essa energia como um elemento onde vai ser utilizado como um combustível para que se haja a realização desse trabalho que eu falei para vocês. E esse metabolismo, ele pode ser de dois tipos. Então, processos em que ocorre uma liberação de energia, então as reações são chamadas de exergônicas, né, que seriam processos de quebra, processos de degradação, né, como a gente vê a ciclagem biológica, é um processo de quebra, um processo de degradação, e aquelas que utilizam energia que a gente chama endergônica, né, que são os processos de construção, processos de metabolismo, né, o metabolismo poderia estar dividido em catabólise, né, e anabólise. Catabolismo é um processo de quebra, anabolismo é um processo de construção de moléculas, e essas são tipos de metabolismos que a gente chama de exergônicos ou endergônicos. Esse número contingente, né, vocês também, boa parte do que eu vou falar na aula de hoje tem muita relação com a aula de bioquímica que vocês estão fazendo agora no terceiro período, né? Um grande número de reações bioquímicas, elas são complexas, elas demandam transformações, processos de liberação de energia e captura dessa energia por receptores de elétrons. Liberação de dióxido de carbono por esses processos de redução, né? No momento que você retira moléculas de um composto químico, você tem um processo, tem a liberação dessa energia. Energia importante para o processo do metabolismo microbiano. E essa energia é utilizada para várias funções que eu vou falar daqui a pouco. Né? E a maioria dos processos bioquímicos dos micro-organismos, elas são realizadas por bactérias, por procariotos, mas também existem alguns processos que também são decorrentes da ação de eucariotos, né? Ambos os grupos, né, organismos em que possuem núcleo individualizado, organelas membranosas, né, tal como, né, os procariotos também apresentam o desenvolvimento desses processos bioquímicos do metabolismo microbiano, né, ou metabolismo dos organismos característicos. Vocês vão encontrar, por exemplo, o processo respiratório, ele né, você tem respiração tanto em procariotos, lá na membrana plasmática, quanto em eucariotos, dentro de uma organela específica. Em eucariotos, as três etapas que envolvem o processo de obtenção dessa energia para processos metabólicos importantes de nós, seres vivos, elas envolvem processos que ocorrem numa primeira fase no citoplasma, na outra fase, né, na matriz mitocondrial, depois numa terceira fase da respiração, do processo respiratório, né, a matriz mitocondrial dentro da mitocôndria, em eucariotos, e numa terceira fase, junto com as cristas, dentro das cristas mitocondriais, que são os processos
de respiração, que, em outras palavras, envolvem várias etapas de quebra da molécula de glicose para a obtenção de energia. Quebra é retirada de carbono, e quando você retira um carbono do C6H12O6, que é a molécula de açúcar, esse carbono vai liberar energia, e essa energia vai ser utilizada para outros fins. Igual na metáfora que eu falei para vocês, o dinheiro serve para eu comprar roupas, comprar alimentos, né, satisfazer os meus desejos. A energia, ela vai ter funções, que no nosso caso, aqui na aula de hoje, é para o metabolismo dos diferentes organismos ou micro-organismos. Essas reações bioquímicas, elas são reações exclusivas, né? Algumas dessas reações são exclusivas de bactérias, de procariotos, né? Como a digestão da celulose, somente procariotos conseguem quebrar a celulose, e petróleo, né? Resíduos de petróleo, então aí tem uma conexão com a biorremediação, que a gente falou de funções da diversidade, da existência de diversidade para quebra de moléculas químicas. Além da fixação biológica de nitrogênio, somente procariotos são capazes de quebrar, né? Não de realizar, quebra é catálise, quebrar a C-tripla ligação, né? O N2 que fica no ar, 70% do ar é composto de N2, a tripla ligação ela é quebrada por enzimas, por compostos, proteínas que vão catalisar, que vão acelerar, que vão aumentar a velocidade de degradação. E aí, no caso do N2, que é a atmosfera, a fixação de nitrogênio na planta, a fixação biológica provocada por esses procariotos, ela afirma justamente essa retirada desse ar, o uso, a incorporação desse nitrogênio dentro de moléculas orgânicas, dentro do vegetal, dentro do animal, dentro dos consumidores, né, na cadeia ecológica, dos diferentes níveis tróficos, vai compor a composição desses seres que a gente chama, que vão ter moléculas que são estudadas pela química orgânica, dentro das células animais, dentro das células vegetais. Outro processo que é exclusivo, né, de procariotos, questão de VOF, né, é a história da desnitrificação. Então, se você tem bactérias que fixam N, a fixação biológica, os FBNs, né, bactérias fixadoras de N, bactérias diazotróficas, fixam N nas plantas, tiram do ar, também existem bactérias que fazem o contrário, né? Se a vida envolve um ciclo, né, ela vai devolver esse nitrogênio que um dia estava nesses estratos, nesses níveis tróficos, para o ambiente. Então, o nitrogênio, a desnitrificação, são bactérias, procariotos, que devolvem para o ar. Outro processo que a gente tem, olha que coisa interessante também, a respiração anaeróbica, né, ela é um processo é uma reação exclusiva de procarioto. Então, lembrando, né, quando a gente respira, nós, seres humanos, nós temos as 3 fases que eu acabei de explicar, né, que ocorrem em diferentes partes, né, no citoplasma da célula, na matriz mitocondrial, que era algo muito próximo do citoplasma, mas da mitocôndria, e depois, dentro das cristas tubulares do mitocôndria, seria a 3ª fase. A primeira fase da respiração, eu vou falar daqui a pouco, é a fase que a gente chama de glicólise. E a glicólise ela é uma fase anaeróbica, é uma fase que não precisa ter oxigênio. Na 3ª fase, na 2ª fase, que é chamada ciclo de Krebs, que ocorre na matriz da mitocôndria, nessa 2ª fase existe, né, seres aeróbicos, existe a necessidade de oxigênio. Por exemplo, se eu não respirar, quando eu estou respirando, meu pulmão está jogando para toda a minha corrente sanguínea essas moléculas de oxigênio e distribuindo o oxigênio para todas as células do meu corpo. E se eu não respirar, não levar esse oxigênio, o que acontece? Por exemplo, se eu corro uma longa distância, cãibra, por exemplo, cãibra é o acúmulo de ácido lático decorrente de não chegada de oxigênio no meu músculo, e aí eu vou ter cãibra. Então, eu vou ter respiração anaeróbica naquele músculo. Agora, um músculo que eu não mexo sempre, às vezes você subitamente faz um movimento e tem cãibra, é porque você não está conseguindo ter
uma boa irrigação, uma boa chegada de moléculas de oxigênio nesse músculo. E aí você vai ter o acúmulo de ácido lático, e aí você vai ficar com aquela sensação que a gente tem, né, da câimbra, e isso representa um processo de respiração anaeróbica. Mas a maior parte das nossas células, nós como seres vivos, nós temos uma respiração aeróbica. E se nós não respirarmos, a fase do ciclo de Krebs, a obtenção de energia vai ser prejudicada. Então, o ciclo de Krebs é um processo, a glicólise é anaeróbica, mas o ciclo de Krebs é aeróbico, precisa de oxigênio. E o ciclo de Krebs, depois a cadeia transportadora de elétrons do processo respiratório, ela necessita de oxigênio para que você forme as moléculas de adenosina trifosfato. Porque a quebra do açúcar serve para liberar energia e aprisionar essa energia na molécula de ATP, e o ATP, para o metabolismo, né, microbiano, o metabolismo dos seres vivos, seria algo muito similar ao dinheiro. Então, ele serve para realizar vários processos celulares, né, como duplicação celular, crescimento celular, mobilidade, né, várias atividades metabólicas. O custo para a realização dessas atividades metabólicas é essa energia que vem nessa segunda etapa do processo de respiração aeróbica. Então, seres que são aeróbicos, se não tiver oxigênio, isso vai limitar a vida. Nós, tanto micro-organismos quanto organismos aeróbicos, morremos se não existir oxigênio no planeta. Tá? Então, mas o que eu gostaria de fixar é que a respiração anaeróbica é exclusivamente feita, é um tipo de reação exclusiva dos procariotos. Então, aqui nós temos a vida no planeta, ela está num constante ciclo que envolve os produtores, que tem como fonte de energia, né, uma energia luminosa, e isso vai servir, né, de alimentação para os vários níveis tróficos, consumidores, primários, secundários, terciários, e além, né, de um outro grupo, que são os decompositores, que vão degradar esses vários grupos, plantas, algas, os consumidores, os animais herbívoros, né, os consumidores primários, secundários, terciários, vão decompor e devolver para a natureza os nutrientes na forma de um composto inorgânico, e aí essa planta vai absorver isso e absorver esses nutrientes inorgânicos, e junto com essa reação metabólica tão importante que é a fotossíntese, vai produzir o açúcar. Né? Lembrando que seres heterotróficos, a gente precisa de uma outra fonte de açúcar. Um açúcar do arroz, um açúcar da batata, né, o amido, a mandioca, em que, vamos pegar o caso da mandioca, eu pego o alimento da mandioca, que é uma fonte grande de açúcar, um açúcar grande. O papel é um polissacarídeo, né? A celulose é um polissacarídeo grande. Então, alguns seres decompõem, quebram. Então, eu passo por um processo enzimático e mecânico quando eu como a mandioca. Quando chega no meu intestino, ela divide esse açúcar e transforma em glicose. Lembra que eu falei do processo de respiração? Eu estou respirando, jogo na minha corrente sanguínea o quê? Jogo o O2, e junto com o O2, as moléculas, né? Nós temos um hormônio, né? Que quem é diabético não produz, que ajuda nesse processo de liberação do açúcar. Esqueci o nome dele. Alguém lembra? Alguém lembra desse hormônio? Que a gente precisa, às vezes, tomar quando não sintetiza. Insulina? Isso, insulina. Ela vai ajudar a jogar esse açúcar junto com o oxigênio e distribuir isso para todas as células do corpo. E aí eu vou ter o açúcar, que é a matéria-prima para ser quebrada e ocorrer a primeira etapa da respiração, que eu vou falar daqui a pouco, que é a glicólise, e consequentemente, eu tirar dessa glicose, desse monômero, desse C6H12O6, que está aqui, na fotossíntese, é a molécula mais simples produzida aqui pelas plantas, em que eu, um ser heterotrófico, eu preciso dessa fonte. Eu e todos os consumidores, né, consumidores primários, secundários, terciários, por isso que eu preciso da energia, às vezes, para eu realizar eu preciso de um alimento ou carboidratos
que são fontes de energia para que eu consiga extrair, né, do açúcar, extrair energia, extrair ATP pelo processo metabólico da respiração para que eu consiga sobreviver, para que eu consiga ter energia e executar as várias funções, meu corpo execute as várias funções. Meu corpo, quando eu falo, estou falando de todos os organismos do planeta. Então, uma planta, ela é autossuficiente em produzir esse açúcar, porque ela é autotrófica. Animais, os vários níveis de consumidores são heterotróficos, né? E nós temos várias categorias, e essas categorias necessitam dessas fontes para que, junto com o oxigênio, né, pelo processo de respiração aeróbica, haja quebra e produção de energia. Então, o metabolismo ele é uma soma de todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, e aí essas reações químicas, né, a grosso modo, poderiam estar divididas entre dois grupos, né, a gente já falou um pouquinho sobre elas, as reações catabólicas, que são reações químicas reguladas por enzimas, que ajudam no processo de liberação dessa energia, né. Então, a respiração é um processo de respiração a respiração é uma reação catabólica, né? Ela quebra o açúcar para liberar energia. Né? A quebra do açúcar, né, pelos processos também do aparelho digestório, da glicose, frutose, né, a própria liberação de dióxido de carbono, né, as hidrólises que ocorrem são reações catabólicas. E as reações anabólicas são reações reguladas agora por enzimas que requerem a energia. Então, aqui para produzir, o catabolismo produz energia, e aqui o gasto, o uso dessa energia para a construção. Então, você associado, por exemplo, quem faz musculação precisa de proteínas, né, que são quebradas e que depois servirão de fontes para a construção de fibras musculares. Por isso que se chama processo anabólico, né? Fazer musculação é fazer com que os músculos eles estimulem os músculos a crescerem, a hipertrofiarem. E isso, né, então não adianta só fazer musculação. Esse slide explica fazer musculação associado a uma boa dieta, uma boa fonte de energia, de proteínas para a conjugação, né, o ciclo de reações catabólicas e reações anabólicas. Exemplos de reações anabólicas: síntese de proteínas a partir de aminoácidos, ou a construção de polissacarídeos a partir de açúcares simples, né? Aqui seria uma representação de uma célula bacteriana, né? Então, você sabe que as bactérias, elas quebram diferentes tipos de substratos. Então, por exemplo, eu tenho um suco de uva. E o suco de uva eu coloco lá uma bactéria e ela pode produzir o álcool, que seria um produto, um resíduo. Então, a quebra do açúcar, né, esse catabolismo, ele vai gerar energia, e essa energia vai ser utilizada para a motilidade, para o transporte, né? Tudo isso graças a essa reação de quebra, essa reação de liberação de energia. E olha a energia aqui, ó, como a gente falou para o anabolismo. A energia vai ser justamente usada para esse tipo de reação metabólica, que é chamado de metabolismo ou biossíntese, que vai gerar componentes celulares, que vai gerar moléculas, né, juntamente com o uso de nutrientes que esse organismo vai ter. Então, esse é um esquema, né, essa ilustração é um esquema básico a respeito, né, do metabolismo celular, explicando o que é o anabolismo, construção, catabolismo, quebra, né? Então, para você construir, né, a musculação, né, você vai construir fibras musculares a partir do momento de você ter uma quebra. Um grande corredor, né, um maratonista que corre uma longa distância, se ele não tiver uma reserva, o que vai acontecer? Ao invés de usar as fontes de energia que ele tem, os seus reservatórios, né, ele vai começar a utilizar da fibra muscular. Por isso que a aparência de muitos corredores de longas distâncias, elas são muito magros, né, muito musculoso, o músculo é muito bem definido, né, ele não tem muito músculo. Por quê? Porque ele perde músculo pelos processos, né, de anabolismo e catabolismo, né? Quando você vê um fisiculturista, então ele come muito para justamente quebrar tudo aquilo que ele está comendo
e servir como fonte. Então, ele vai estimular o músculo pela atividade física e pelo anabolismo, as macromoléculas, elas vão auxiliar na composição de componentes celulares e crescimento e hipertrofia celular, tá? Essas reações metabólicas de anabolismo e catabolismo, elas envolvem muitas proteínas, e essas proteínas, vocês sabem que são chamadas de enzimas, e essas enzimas, elas, né, aceleram, elas aumentam a velocidade, elas otimizam as reações de catabolismo e anabolismo. Essas enzimas, elas são consideradas catalisadores, né, dessas reações, e essas enzimas, normalmente, elas têm nomes. A terminação dela, ase, né, ase é para enzima, né, iose, por exemplo, de açúcares, né, por exemplo, frutose, né, lá na bioquímica, provavelmente a professora está falando, ela explicou para vocês. Então, um catalisador, eu coloquei aqui para vocês, disse, né, o significado. É uma substância capaz de alterar a velocidade de uma reação química, é uma substância que ocasiona a quebra, né, que ocasiona a catálise. Então, ela acelera esse processo. Então, gravem a palavra, associem catalisador à velocidade. Então, utilizando o próprio sistema de escapamento, né, por exemplo, aqui um outro exemplo, né, de catalisador de automóveis, reduz a poluição e diz-se daquilo que os veículos, então, reduzindo a questão da eliminação de poluentes, né. Então, esse aqui seria uma outra forma de se referir aos catalisadores. Mas fiquem com esse primeiro conceito aqui, que tem a ver com a aula de hoje, que é metabolismo microbiano. Então, a energia, a gente falou tanto da energia, essa energia que é construída pelo processo de respiração, essa energia que é quebrada por moléculas, né, que a gente utiliza na nossa nutrição, né, nós como seres heterotróficos, ela serve para quê? Então, uma das funções, né, o ATP, que é um produto final do processo de respiração, para construção de parede, de membrana, para a síntese de enzimas, né, que são, a gente acabou de falar, que são importantes catalisadores, para atuação sobre ácidos nucleicos, polissacarídeos, fosfolipídios, para a realização e manutenção da célula, para o crescimento e multiplicação, né, do indivíduo microbiano, o acúmulo de nutrientes e a excreção de produtos que são indesejáveis para a célula. Então, nesse caso, os produtos indesejáveis seriam, né, álcools, né, ácidos. Além disso, a energia que é obtida pelos processos respiratórios, que lembrando que bactéria não possui mitocôndria, né? Então, a energia, o processo respiratório ocorre na membrana plasmática, tá? Essas energias têm essas várias funções, e uma delas é a motilidade, no caso das bactérias, elas têm flagelos, e a movimentação, a energia para gastar para se movimentar, é oriunda desses processos de catabolismo e anabolismo. Então, essa célula bacteriana, né, ela tem um crescimento celular, ela precisa se reproduzir, ela precisa realizar uma manutenção do conteúdo celular e precisa movimentar, e é claro, para ela realizar essas várias funções, ela precisa passar por esse processo de quebra de alguns substratos. Então, na agricultura, na indústria, a gente utiliza vários alimentos oriundos desse processo de que a bactéria, para seu crescimento, quebra, e no momento que ela quebra, ela gera alguns produtos de degradação, que servem como unidades para a produção de compostos celulares. E alguns desses produtos a gente utiliza. Então, no momento que houve a quebra, se eu tenho um açúcar, lembrem, saquê é obtido do arroz. O arroz tem uma fonte de amido. Eu posso produzir uma bebida alcoólica, vodka. Vodka é feita do que? Da batata? Não lembro. Cevada, cana-de-açúcar, várias plantas que o homem cultiva na agricultura, elas têm fontes de açúcar onde micro-organismos quebram esses substratos, liberam energia, essa energia pelo processo de respiração, lembrando, né, que pode ser, no caso dos procariotos, a respiração pode ser aeróbica ou anaeróbica, e a respiração anaeróbica é exclusiva dos procariotos. E aí, no momento que libera essa energia, existe um sistema de armazenamento e transferência dessa energia,
E essa energia requerida é utilizada para a síntese de compostos e estruturas importantes para essa célula bacteriana. A gente falou agora há pouco, né, a energia requerida, para que serve? Né? Aqui, ó, várias funções, e aqui vários compostos e estruturas que utilizam a energia oriunda desses processos de degradação dos substratos. Então, dessa forma, é um ciclo, né, que explica o sistema de armazenamento e transferência de energia, o processo de atividade em cima de substratos e os vários subprodutos que são gerados e que alguns desses produtos são utilizados pela indústria e a gente consome. Né? Os panifícios, os queijos, né, as bebidas alcoólicas, as diferentes categorias de bebidas alcoólicas, champanhe, vodka, pinga. Então, a gente sabe que a fonte de energia para os micro-organismos, ela pode ser de luz ou química. E aí, os organismos são chamados de fototróficos, a gente falou na última aula, quando a fonte de energia é luminosa. E quando a fonte de energia são compostos químicos, eles são chamados de quimiotróficos. Então, no caso dos indivíduos fototróficos, eles utilizam a luz como fonte primária de energia. E os quimiotróficos dependem de reações, né? De receber ou doar elétrons, né? De oxidação ou redução dos compostos orgânicos, né? Dos compostos inorgânicos ou compostos orgânicos. Então, quando a gente fala de química, existem essas moléculas orgânicas ou inorgânicas para gerar energia pelo processo de catabolismo. Energia que é o combustível para as reações metabólicas. Sem energia, produtos não são gerados. Esse conteúdo eu recomendo muito que vocês façam a leitura do capítulo do livro que eu vou deixar para vocês, para peguem os slides, revisem esses conteúdos para que vocês consigam entender perfeitamente sobre esses assuntos que a gente vem falando. E metabolismo microbiano, até agora, eu considero um dos tópicos mais desafiadores, não são difíceis, mas mais desafiadores, porque tem muitas minúcias e precisa de estudo, precisa de atenção, tá? Então, essa reação de oxidação, o que é? É uma reação de perda de elétrons, né? Então, você sabe que se é perda de elétrons, ao contrário da ideia, em vez do sinal de menos, vai ficar o sinal de mais. Então, o número de oxidação do elemento aumenta, pois ele vai perder elétrons, né? E a reação de redução é uma reação de ganho de elétrons, então, em vez de menos é mais, né, na forma ionizada. O número de oxidação do elemento diminui, pois ele ganha elétrons, e que são negativos, né? Então, como a gente falou. Então, a reação de oxidação, a transferência de elétrons, a reação de oxidação ocorre perda de elétrons, né, e o potencial óxido-redução aumenta, e a redução ganha elétrons, e o potencial de óxido-redução diminui. O agente redutor, ele provoca redução e sofre oxidação, são os tipos de reações que vocês vão ocorrer. E o agente oxidante, né, ele vai provocar oxidação, perda de elétrons, né, e vai sofrer redução. Então, a oxidação, né, o sinal positivo, perde elétrons, o potencial aumenta, e o agente redutor, né, e o agente, ele reduz. E o potencial de redução, ele ganha elétrons, o potencial óxido de redução diminui, e o agente que trabalha nesse processo de ganho de elétrons é o agente oxidante, né? O agente redutor, nesse caso aqui, ele atua na perda de elétrons. Então, aqui, os potenciais negativos, né? Potencial de ganho, né? De redução, e aqui, potencial de perda de elétrons, né? E aqui algumas reações químicas da respiração aeróbica, né? Que utiliza o oxigênio, em que você ocorreu a oxidação. Ou NO3 para N2, depois NO, N2O, né, as reações químicas de transformação, aqui da respiração anaeróbica, né, para a formação do N2, né, aqui desnitrificação, são reações de oxidação. A própria fermentação, que é um outro tipo de respiração anaeróbica, né, então vocês vão ter aqui também
do óxido de manganês para oxidação dele para Mn+. Aqui, o óxido de ferro para Fe+, né? Então, ele perdeu elétrons pelo processo de oxidação. E aqui, ganhou elétrons pela respiração anaeróbica com potencial redox, né, negativo. Então, aqui são as reações químicas que ocorrem dentro dessa faixa, desse tipo de metabolismo microbiano, respiração anaeróbica e o caso da metanogênese. Metanogênese vem de metano, né? E aí você tem aqui a molécula sendo formada por um processo de ganho de elétrons. E aí, quanto mais valores negativos, né, de potencial redox, né, maior é o poder redutor, que é o solo, né, que vocês vão encontrar. Aqui, a gente vai falar sobre a respiração, né, a aeróbica, né, que ocorre nos seres vivos, né, ela é presente para a maioria dos organismos do solo e tem uma grande importância no processo de decomposição da matéria orgânica. Então, as 3 etapas que eu falei para vocês do processo de respiração, eles envolvem, né, uma primeira etapa que ocorre no citosol, uma segunda etapa, que é o ciclo, né, que é a primeira etapa que a gente chama de glicólise, que ocorre no citosol, a segunda etapa que ocorre na matriz mitocondrial, que é o ciclo de Krebs, e a terceira etapa que ocorre nas cristas mitocondriais, que também é internamente, e aqui eu estou falando da respiração de eucariotos, que ocorre essa terceira etapa, que é a chamada cadeia transportadora de elétrons, onde nessa terceira etapa, a etapa que acumula maior quantidade de ATP no processo de respiração. Então, o que acontece, né, nessa primeira etapa da glicólise, né, os seres vivos, heterotróficos, ou seres autotróficos, eles vão sofrer durante o processo de respiração dentro da célula, no citossol, que seria algo muito próximo ao citoplasma da célula da bactéria, né, ou da célula de um eucarioto, né? Lembrando que bactéria não possui mitocôndria, né? Então esses processos vão ficar todos sendo desencadeados e ocorrendo ou no citoplasma ou na membrana plasmática da bactéria. Mas esse esquema aqui é para eucariotos. Então a primeira etapa, você tem uma molécula simples de C6H12O6, lembrem, eu vou falar sobre a reação de fotossíntese, e o C6H12O6 é um dos produtos da fotossíntese, né? Água e vapor, o vapor d'água também é um outro subproduto que é gerado pela fotossíntese, o oxigênio é gerado pela fotossíntese. Mas aqui você tem o C6H12O6, que é a glicose, e aí o que acontece, né? A reação que ocorre com ela nessa área do citoplasma da célula, desse eucarioto, a glicólise, ela é transformada, né, então ela tem 6 carbonos, ela vai ser transformada em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Piruvato ou ácido pirúvico. Então ele partiu em 2, né, a molécula de açúcar, que era 6, então ficou um piruvato com 3 carbonos, né, que são 3 carbonos aqui, e o outro piruvato com 3 carbonos aqui, por isso que tem um número 2. E é claro que para ocorrer essa quebra, ele vai necessitar, né, de um processo, né, de quebra desse açúcar, e ele vai produzir 2 mols, né, de 3 carbonos desse ácido pirúvico ou piruvato, e ele vai precisar de uma molécula que a gente chama de NADH, né, que quer dizer nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, né? E, além disso, né, ele vai se associar a uma coenzima derivada de uma vitamina chamada vitamina B3. E isso, no momento que ele forma, vejam bem, quando quebra a molécula de carbono, toda vez que separa a molécula de carbono, ele libera energia. E quem faz essa liberação de energia, né, é um aceptor de elétrons, né? Então, da glicose para o ácido pirúvico, existe uma quebra. No momento que existe uma quebra, né, esse NADH, ele vai capturar essa energia, por isso que você tem essas 2 moléculas também, né, 2 moléculas de ATP geradas, né,
E a energia é capturada, onde você tem, por exemplo, uma situação em que o NAD+, é uma forma oxidada, que ocorre antes da captura de elétrons, e depois o NADH seria quando você quebrou o carbono, liberou energia, ele ficou acumulado aqui na forma dessa molécula. Então, NADH, ATP, FADH, são moléculas que capturam, né, que o aceptor de elétrons capturou. Então, em todas essas etapas, quando eu falo a etapa da glicólise, a etapa da matriz mitocondrial, essa etapa da cadeia transportadora de elétrons, são etapas em que ocorrem a quebra de carbono. Né? Olha aqui, ó, as duas moléculas de carbono eram 6, né? Ficaram 3 e 3 do ácido pirúvico aqui, né? Como material para desencadear a próxima etapa, né? Para, né, submoléculas que vão ser geradas. E aqui, ó, o acetilcoenzima A, né? Ela vai ser importante aqui para atuar sobre o ácido pirúvico, liberar o CO2 e gerar o NADH, né? Aprisionar a energia. Então, essas são moléculas que aprisionam a energia. Energia essa que eu acabei de fundamentar no início da aula, que são importantes para vários processos de catabolismo, de anabolismo, de construção celular, de movimentação da célula de uma bactéria, por exemplo. Tá bom? Então, a primeira etapa, ela ocorre aqui, a glicólise, que é uma etapa de quebra. No momento que quebrou o açúcar em duas moléculas, dividiu ao meio, ficou, né, 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro, ele é chamado de ácido pirúvico, e isso vai liberar energia, e os aceptores de elétrons, né, que é o NAD+, captura e vai produzir o NADH, onde a energia fica aprisionada. E o ATP também gera, consequentemente, ATP. Na verdade, para a realização dessa reação química de transporte de glicólise para o ácido pirúvico, ele gera 4 ATP. Só que 2 ATPs, eles são usados para esse processo de quebra, porque tem energia sendo utilizada. E ao invés de ter 4, o produto final do ATP são 2 ATPs que são gerados. Tá? Então, até aqui, se vocês repararem, né, esse processo que a gente chama de glicólise não ocorre. Então, o produto final é 2 ATPs e o 2 NADHs aqui, né? Você não tem a presença do oxigênio. Então, essa parte inicial, se não tiver oxigênio, ela é uma fase que a gente chama uma fase anaeróbica. Já na segunda fase do processo de respiração, né, então aqui transformou em acetil-CoA, e esse acetil, né, um tipo de enzima, né, que tem vitamina, que vai ser importante para esse processo da transformação do ácido pirúvico, né, em outros compostos que a gente vai discutir. Você precisa de uma enzima que é associada a uma vitamina, e aí a gente chama de acetil-CoA. Então, a próxima etapa que ocorre agora, né, dentro do mitocôndria, que a gente chama de ciclo de Krebs, você vai ter, então, né, 2 piruvatos, né, ou 2 ácidos pirúvicos, que vão, né, ter essas 2 moléculas aqui, com 3 carbonos cada um. Lembrando que quando quebra, libera energia, o aceptor de elétron captura essa energia e fica guardada aqui no NADH, né, e 2 ATPs. Então, a energia aqui já tem 2 de saldo, mais 2 aqui da glicólise. E aí, na matriz mitocondrial, você vai ter, né, uma descarboxilização, ou seja, vai liberar CO2 aqui, ó, 2 moléculas de CO2, por quê? Porque são 2 ácidos pirúvicos, por isso que é 2 CO2. Então, ele vai descarboxilar, liberar esse CO2, o dióxido de carbono. Então, aqui tinha 3 carbonos, né? Então, você vai ter, no momento que houve essa quebra, liberação de uma molécula de carbono do primeiro ácido pirúvico, uma molécula de carbono do segundo ácido pirúvico, você vai ter a liberação de NAD+. E aí, o aceptor de elétrons vai capturar esse NAD+, e vai
essa energia vai ser capturada e vai acumular no NADH, né? Ou seja, então você tem, vamos pegar uma só das moléculas para vocês entenderem do ácido pirúvico, né? Vamos pensar nessa molécula aqui, ela vai sofrer ação da acetilcoenzima A, né? E que isso tudo dentro da matriz mitocondrial, e esse acetilcoenzima A que é produzido, né, pela molécula, essa coenzima, ela vai ser utilizada para a próxima etapa, né, que a gente tem aqui, que é a cadeia transportadora a produção de ácido cítrico, né? Então, esse ciclo de Krebs, ele é composto, corrigindo aqui, o ácido pirúvico, sob a ação da acetilcoenzima A, vai produzir o primeiro composto, né? Agora vão surgir vários compostos diferentes aqui na matriz mitocondrial. E esses vários compostos, eles basicamente nada mais são que processos de redução do número de carbono para a liberação de energia, e no momento que libera essa energia, o aceptor de elétrons captura e acumula dentro de moléculas como ATP, NADPH ou FADH. Então, o ácido cítrico é a primeira molécula que é produzida aqui após a atividade do acetilcoenzima A, e aí esse ácido cítrico tem 6 carbonos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer de novo, né, uma descarboxilação, carboxilação, né? E aí vai formar o ácido cetoglutárico. Então, ele tinha 6 carbonos, passou a ter 5 carbonos. Então, se reduziu o número de carbonos aqui no ciclo de Krebs, liberou energia, e aí quem capturou essa energia foi o NADH. Então, produziu um NADH. Lembre que eu estou falando só do 1 coenzima A. Então, depois, na reação, tudo vai ser multiplicado por 2. Então, o ácido cetoglutárico, ele tinha 5 carbonos. Então, vai sofrer mais uma descarboxilização, ou seja, vai perder um carbono, vai liberar o CO2, assim como aconteceu do ácido cítrico para o ácido cetoglutárico, liberou CO2, do ácido cetoglutárico para o ácido succínico, liberou CO2, e aí produziu mais um NADH e um ATP, ou seja, 2 NADHs, 2 ATPs, se você considerar esse valor de 2. Então, produziu o ácido succínico, que tem 4 carbonos. Vamos revisar de novo. Então, primeiro, quando o acetilcoenzima A atua sobre o ácido pirúvico, ele vai produzir o quê? O ácido cítrico, que tem 6 carbonos. Ele descarboxila, perde um carbono, libera CO2 e vai produzir o ácido cetoglutárico. Então, segunda molécula, ácido cetoglutárico, que tem 5 carbonos. Agora ele vai reduzir. Ácido cetoglutárico vai para o ácido succínico, que tem 4 carbonos. E também vai liberar CO2, e se reduzir o número de carbonos, significa que vai liberar energia. Liberou energia, vai ser capturada pelo aceptor de elétrons, que é o NADH. E aí, esse ácido succínico, o que vai acontecer? Agora, ao invés de perder carbono em cima do ácido succínico, 4C, ele vai continuar ainda com 4 carbonos para a produção do ácido málico. Mas ele ainda vai perder moléculas, mas só que não vão ser moléculas de carbono. Vão ser moléculas ou de hidrogênio ou de oxigênio. E aí, se perdeu molécula, significa que liberou energia. E aí, ele vai liberar, né, o FADH, né, FADH2, né, que seria uma molécula que é o local onde vai aprisionar a energia. Então, isso do ácido succínico para o ácido málico, tá? Então, ao invés, se no caso, né, das reações do piruvato para ácido cítrico, que era uma ação de retirada de carbono, do ácido cítrico para o ácido cetoglutânico, que também é uma reação de retirada de carbono, do ácido cetoglutârico para o ácido succínico, que também é uma reação de retirada de carbono,
Agora, a reação é outra. Em vez de retirada de carbono, que é aqui dentro do ciclo de Krebs, que é isso que eu estou explicando, ele vai perder hidrogênio e oxigênio. E essa reação de perda de hidrogênio e oxigênio é chamada de uma reação de desidrogenação. Tá? E essa reação de desidrogenação liberou energia, né? O ácido málico ainda tem 4 carbono. E aí o que vai acontecer? O ácido málico, né, vai, né, nesse ciclo de Krebs, vai se transformar de novo em ácido oxélico. Lembra? O ácido oxálico, aquele primeiro que foi utilizado para, junto com acetil coenzima A, né, que foi produzido aqui, né, por esse processo de transformação, ele vai continuar com, né, uma segunda reação de desidrogenação, que vai liberar energia, que vai ser capturada, o aceptor de elétron no NADH+, vai capturar e fixar dentro do NADH e vai continuar o ciclo de Krebs, né, fechando, né, com o acetil, atuando sobre acetilcoenzima A. Então, os vários subprocessos aqui do ciclo de Krebs, eles envolvem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas que são transformadas para quebra, né, reações de descarboxilização, que é liberação de CO2, né, de carbono, ou de desidrogenização, liberação de hidrogênio e oxigênio, para, no final, ter um saldo de 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH e 2 moléculas de ATP. E durante esses processos, né, você, dentro das cristas das mitocôndrias, essas cadeias transportadoras de elétrons que vão ocorrer aqui vão gerar sucessivamente 32 moléculas de ATP, que ao final fica num saldo por molécula, por açúcar. Uma molécula de açúcar gerada vai dar origem a 36 moléculas de ATP, que é a energia necessária para os processos metabólicos oriundos da respiração aeróbica, tá? Eu queria, para não complicar muito, né, eu queria parar na aula de hoje, falar sobre respiração aeróbica, né, e aí na próxima aula a gente fala com maior atenção da respiração anaeróbica, né, lembrando que na respiração anaeróbica, aqui você precisa de oxigênio na matriz mitocondrial como aceptor de elétrons, e aqui você não vai ter mais oxigênio, né? Então, para as bactérias que transformam, né, o anabolismo, que é tão importante para a produção de álcool, que a gente falou, no anabolismo. A respiração anaeróbica, sem a presença de oxigênio, não pode confundir, você vai ter um outro processo que eu queria discutir na próxima aula. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui, e aí na próxima aula a gente continua a falar sobre metabolismo microbiano, e aí eu vou colocar uns vídeos de outras pessoas que falam sobre a glicólise, sobre o ciclo de Krebs, sobre a cadeia transportadora de elétrons, enfim, para vocês poderem conduzir, estudar, tá? Sobre respiração. Tá? Então, até a próxima. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso aí. Alguém tem alguma dúvida?